tarde a todos e a todas e a todos. É uma alegria imensa a gente se encontrar aqui num sextor, né, para discutir coisas importantes para esse sistema único, né, de assistência social tão aguerrido, tão importante, né, para a vida do povo brasileiro, para a vida do povo nordestino, e sobretudo hoje aqui pensando, né, os municípios que se encontram aqui do Rio Grande do Norte, né. Eu gostaria de fazer uma saudação especial à equipe das setas que se encontra aqui em peso, né, participando, a equipe que carrega aí nas costas, nos braços e nas mentes e corações, né, esse sistema estadual, nesse apoio junto aos municípios. E aí eu gostaria também de saudar, né, as queridas professoras, né, da vida, da política, né, aguerridas, a professora Ieda Castro e a professora Elisângela Cardoso. Antes de passar a palavra aqui para nossa primeira expositora, eu vou apresentá-la, né? A Elisângela Cardoso é indígena da etnia Pancararu, do Pernambuco, formada em serviço social, mestra em serviço social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em serviço social da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é coordenadora geral de planejamento, vigilância socioassistencial e gestão da informação do Departamento da Gestão do SUAS, né? E a professora Ieda Castro possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, foi secretária municipal das Ciências Sociais e Cidadania da Prefeitura de Maracanaú, no Ceará, entre os anos 2005 e 2010, onde foi gestora, né, do Sistema Único de Assistência Social e do Cadastro Único no âmbito municipal, e também exerceu o cargo de secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social na Prefeitura de São Benedito, Ceará, entre os anos 2019 e 2021. Atualmente é diretora do Departamento de Gestão do Cadastro Único da Secretaria de Informação e Cadastro SAGICA do MDS. Passo agora a palavra para a nossa querida Elisângela para iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje. Vou pedir para colocar o material. Olá, boa tarde. Eu fiquei sempre pensando aqui quanto de som eu tenho que colocar no microfone para não ficar, mas eu lembro que vocês também têm como regular aí, não é isso? Gente, boa tarde. E assim, com certeza uma honra muito grande nessa sexta-feira, né? Ainda a sala bastante cheia aqui, chegando pessoal aos poucos. Principalmente também estar ao lado aqui de uma profissional que tanto admiro, que estou perto agora também, a Ieda Castro, né? Que é nossa referência também, boa parte do material também que a gente vai apresentar aqui, como leitura, como suporte. E está no RN, né? Que sou filha adotada do RN, aqui tão perto da secretária Iris, minha professora Iris, que esteve comigo na minha trajetória de formação profissional, atuação profissional. É uma grande maravilha, uma alegria, uma emoção e várias memórias, né? Meus filhos hoje que nasceram estão residindo recentemente aqui no RN também, estou vendo eles nessa visita, fico muito feliz. E uma equipe incrível que tem a FETAS, que também atuei há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, né, que tem ali a professora Leila, da vigilância, eu digo professora Leila, porque eu sempre dizia, Leila, vamos aqui, vamos juntos, né, Tássio, João, Cleomar, maravilhoso, chegando também por aqui. Então, gente, muito obrigada, Ícaro, né, também e parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelo convite, um evento muito bonito, né, várias palestras silenciosas, eu passei por aqui e fiquei pensando, gente, como funciona, então estamos aqui. Pode passar, por favor. Aqui é um pouquinho da trajetória, contato, né? Por favor, pode passar. Eu passo. Então, vamos lá, nos adaptando à tecnologia. Eu vou passar. Eu vou trazer aqui alguns pontos de reflexões sobre... Já cheguei, obrigada. É que eu estou aprendendo a lidar com essas tecnologias incríveis, muito avançadas. Aqui, hoje... Vai dar certo. Acho que já está dando certo aqui. Se vocês quiserem virar para... olha só, muita informação, muito instrumento para a gente acompanhar aqui com muita qualidade.
Eu vou apresentar alguns pontos para a gente retomar aquilo que é a importância da constituição e da atuação e da qualificação daquilo que é o trabalho da vigilância para a gestão no SUAS, né? E trago aqui alguns pontos, tanto a partir da base de toda a conquista e avanço normativo que a gente tem, e de reflexões, de pesquisas, né? O tempo é bem curto, mas como indicativo, sei que já conheço aqui várias equipes, né? Parnamirim ali, que também onde vivi 10 anos na minha vida, muito feliz de ver, Macaíba, né, também. Bom Jesus, né? Tivemos aqui vários professores que estiveram na condição de alunos, capacitações, né, atualização de planos e assim, experiências incríveis de muita dedicação, muito passo importante na leitura das realidades, na construção do conhecimento no âmbito da gestão do SUAS e nessa interação aí com a população usuária. Então, aqui falar de vigilância também é falar o caminho, conhecer e atuar. Atuar conhecendo, e eu trouxe essa imagem muito para falar dessa ferramenta, né? Eu que sou do campo, que cresci no campo, que valorizo muito os trabalhadores e a atuação dos povos, o caminho e a ferramenta, como caminhamos, qual o objetivo que temos e qual o trabalho e qual a produção que a gente quer também realizar nesse processo. Então, enquanto o trabalhador caminha, ele seleciona a sua ferramenta e ele lá também já tem no seu caminhar a construção e a definição dos objetivos, porque ele está caminhando e onde ele quer chegar e o que ele vai colher, né, com o uso, no caso aqui do trabalhador do campo, da sua enxada. Quais são os instrumentos, né, as ferramentas que a vigilância e toda aquela condição da própria existência e atuação qualificada da vigilância, a gente também vai pensar nesse caminhar. Já ia pedir para passar novamente. Então, o processo de implementação e regulação da vigilância socioassistencial e sua integração com o cadastro único. Aqui é mais para fazer essa memória, né? Onde consta aí aquela referência, onde constam atribuições, onde constam artigos que tratam das atribuições específicas por entes federativos e esse caminho que temos das múltiplas referências normativas, mas principalmente também aqui aquele que é o olhar e as considerações que vocês vão dialogar conosco, da necessidade de atualizações, daquele caminho que a gente usa diversas outras ferramentas, de atualizações, aquilo que ontem, né, a professora... maravilhosa a fala dela, né, a Isolda, lá com a professora Iris, falavam das múltiplas transformações na sociedade que a gente precisa também trabalhar aqui os processos de atualização das nossas referências. Então, definições, né, para implementar o processo de criação e de realização e execução e cumprimento de atribuições e processos metodológicos de conquista de construção do conhecimento envolve aí diversas etapas. A vigilância é, ao mesmo tempo, uma função da política de assistência social e um objetivo do SUAS. E já aqui também fazendo referência à minha diretora, minha chefe, diretora Clara Sá, que não pôde estar aqui porque tem um movimento muito intenso, né? Durante ontem e pela manhã nós também, da equipe de vigilância, temos trabalhado no levantamento e vários mapeamentos para dar suporte ao trabalho da equipe da sala de situações lá com a situação do Rio Grande do Sul, então por isso também ela não pôde estar aqui hoje e ela ia trazer também esse campo da regulação, mas aqui também, tanto a gente tem uma referência em enciclopédia viva, aqui que é a Ireda Castro, grande, e também referência na construção desses instrumentais, tanto no âmbito das pactuações, né? Eu vou apresentar aqui o material e aí a Clara também ia trazer esse processo de regulação, que é uma introdução, para falar da atuação da vigilância e a qualificação do trabalho no SUAS. Então, no sentido quando a gente fala da vigilância socioassistencial no sentido da atuação como uma função, significa pensar que ela está para além de uma atribuição e do que acontece num setor específico com um grupo e nas mãos de um grupo específico, né? É no sentido daquilo que, pelo menos no serviço social, a gente fala muito, que é a dimensão e o potencial investigativo, no sentido, como Bea Otália destacou ontem, né, na fala, não do controle do disciplinamento, né, voltada a punições, mas no sentido mesmo dessa visão e conhecimento do que acontece. E isso passa como função
por todo o campo da gestão do SUAS e da atuação na oferta dos serviços e tudo mais. Então, o objetivo, no sentido daquilo que a gente trabalha, realiza, oferta, mas também o conhecimento do volume, da qualidade do que é feito e como é feito, o que nos falta também a ser feito. É importantíssimo pensar que a gente também já escutou algumas ocasiões, não precisa de um setor, uma equipe de vigilância, porque tem uma equipe aqui na proteção básica que ela é muito valiosa, muito atuante, e ela consegue desenvolver várias habilidades de coleta, de sistemática, de entregas, né? Então, a gente sabe que as proteções, elas têm funções e atribuições bem específicas, e a gente não pode nunca considerar que é dispensável áreas e competências e quadros específicos, com formações específicas para trabalhar nos processos de sistemática, devolutiva, análise e entregas, né? Acompanhamento, monitoramento. Então, a vigilância ela está relacionada à gestão do SUS e no artigo, por exemplo, na NOB 2012, no artigo 1º afirma dessa condição da vigilância assistencial como uma função de política de assistência conjuntamente com a proteção e a defesa. E aí vou voltar só para dizer que algumas imagens tratam mesmo desse processo da realização, né? A palha como aí uma tarefa artística, mas que envolve demandas técnicas e a colocação do conhecimento em favor da construção de um retrato de leitura da realidade. Bom, a vigilância, o advento da vigilância como parte também estruturante da Política Nacional de Assistência Social revela um claro avanço de status dessa política, já que aponta uma tendência nova, preocupação com aferição, ou seja, análise, verificação, né, medição das demandas, aquilo que chega e é competência e está no campo da assistência social, a qualidade e alcance da política, até onde conseguimos chegar, o porquê conseguimos chegar, por que não conseguimos chegar. Então, essa é uma leitura que não compete exclusivamente a uma equipe de vigilância, mas uma função de vigilância que poderá ser coordenada por uma equipe específica dedicada a processos como esses. E eu acho muito interessante trazer imagens, e faz parte do cotidiano também da defesa, da luta, dos afetos. Eu vou falar um pouquinho dessa aqui, mas só a referência também aqui, nós temos o SUAS no Norte e Nordeste, um livro maravilhoso de um processo de pesquisa, que vocês podem conhecer capítulo específico sobre a vigilância. E aqui, quando eu trago essa imagem, né, da nossa expressão do que são os povos originários no Brasil, principalmente a partir da infância, o modo da criança segurar o pássaro, né, que a gente fala muito da proteção. Então, como a gente encontra e o que a gente pensa em proteger e como proteger, qual é o significado aqui dessa relação que nós temos voltada à proteção e o cuidado e o olhar atento ao que está ao nosso redor. A vigilância, então, tem nesse campo também do mesmo livro, do capítulo que trata da vigilância, essa tensão, reafirmando o que já foi colocado bastante aqui pela equipe da Senarc ontem, quando falava do acompanhamento, monitoramento, suporte, no sentido da identificação da qualidade mesmo e dessa relação direito, política pública. Ela está aí no campo da estigmatização e controle sobre os pobres, é disso que a gente está falando, né? Ou no sentido do conhecimento profundo mesmo do território, os padrões e qualidade de serviço, fortalecimento do protagonismo dos sujeitos da política no controle social. Então, eu trago também essa imagem, aqui não ficou muito bem colocado, porque eu acho que a formatação que eu fiz no final, mas é o indígena sentado aqui numa sensação de cansaço, né, de desproteção. E ele está onde? Numa situação de extremo risco, ele está sentado no meio da estrada. Né, e algo poderá acontecer, ele está sentado aqui no meio da estrada, que é uma rodovia. Então, quais são as situações de desproteção que nós identificamos? E essa questão do conhecimento profundo do território é onde estão localizados aquele dado que a gente consegue pegar, georreferenciar, mas também esses encontros múltiplos que a gente pode realizar para fazer essa leitura.
Aqui é mais uma referência no sentido daquilo que eu já falei, da transversalidade, no sentido de toda a assistência social faz vigilância, né, no sentido do compromisso e o cuidado que o próprio gestor, como um todo, vai ter em relação à configuração do seu quadro de trabalhadores, do seu conjunto de mapa de serviços, né, unidades que prestam serviços. Então, a gente tem aqui uma função que atua no campo da assistência social, né? Área que deve ser também formalmente constituída nos entes. Então, a gente também tem um dado que a equipe aqui do Estado fez, a organização eu vou apresentar, que vai falar um pouco dessa questão. É só constituir formalmente, né, fazer parte da lei a ser regulamentada, mas aí tem equipe. Qual a condição da equipe? Quem são? Existe equipe referência para, ou mesmo a condição de informalidade, com a equipe altamente qualificada, muito organizada, porém sem reconhecimento formal da sua existência e do seu trabalho, né? Então, a gente também precisa pensar nessas questões, né? De constituição como composição de equipe, formalização e qualidade da composição, incentivo e força para o trabalho de produção intelectual, que trata disso também, né? Enfim, mobilidades aí múltiplas. Eu vou só beber uma água. E aí, como nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado na terra indígena do meu povo, Pancararu, né, em vários processos de reaprendizagem, de estar junto, de mapear, de dialogar e usar múltiplas tecnologias, é esse encontro, né, no processo de coletar o dado quantificado e alinhá-lo com o processo de produção de leitura e sistemática da análise da realidade, do conhecimento, com o contexto que ele nasce. Por exemplo, aqui, como falavam das condicionalidades, olha para o talho, eu lembro, né? O cumprimento e descumprimento, a educação, a saúde, quantas crianças em quais idades. Então, a gente, ao nos aproximarmos do território e ao interagirmos com a atuação das diversas equipes, a gente vai conhecendo quem são, de fato, né, suas diversas características e relações sociais. E esse processo, muitas vezes, eu achei bem interessante que o Regis hoje também destacou da importância da gente reafirmar e publicizar e divulgar o que nós fazemos, como nós fazemos. Esse é um desafio constante, mas no sentido mesmo de uma dedicação que a gente tendencialmente tem pelo sofrimento histórico que é da desigualdade na sociedade brasileira e a força que ela tem diante de nós, de enxergar o que nos falta, né, o que dói e o que perdemos, mas no sentido aqui quando eu falo de contextualização dos dados, porque muitas vezes a gente, pelas diversas ferramentas riquíssimas que a gente tem, né, e que envolve e exige também o conhecimento e a habilidade no tratamento daquilo que a gente consegue extrair e ter dados múltiplos e características, né? Quantas crianças de 0 a 6 anos estão em acompanhamento, participam, né, de serviços, sabe? Mas aí esse quantitativo, que pode ser 60, 100, mas onde elas estão, quem são as famílias, quais as relações que envolvem. Então, muitas vezes a gente, também essas condições múltiplas, a gente não consegue dar esse outro passo, né? Porque cada etapa aqui, cada atividade aqui envolve passos, condições e articulações, né, para a produção das informações territorializadas. Eu gosto de trabalhar muito com imagem, porque também quando eu retorno para a terra indígena, as equipes de vigilância que a gente atuava com assessoria também com coletivos de famílias indígenas em vários municípios, e muitas vezes não tinha equipe de vigilância, não tinha pessoa de referência, não tinha, mesmo com a equipe, a habilidade de extrair, sistematizar, organizar, formalizar. Então, muitas vezes as equipes estaduais que dão essas condições também dialogam, e é quando a gente identifica a necessidade de processos formativos junto aos municípios para cumprir essas funções lá nos municípios. E um dos relatórios que a gente organizava com os coletivos era com as características múltiplas, né? A gente identificava mais de 30% da população indígena de um município, por exemplo, onde a maioria era indígena, no município de 15, população de 15 mil habitantes, se não me engano, mais de 63 mil são indígenas,
63 mil não, gente. 15 mil, 6.300, né? Porque são muitos dados, vai passando na cabeça da gente, né? E aí, um percentual de 32% não sabia ler e escrever. Então, a gente observou que muitas atividades que a gente fazia, que a gente trazia textos, apresentações, revistas, trabalho com bastante desenvoltura que a gente tem na academia, na universidade, mas que lá ficavam apagados, invisíveis. E aí, o retorno às imagens, ao uso das imagens, a leitura das relações sociais, das relações econômicas, das relações políticas, que a gente conseguia mobilizar, era bem intenso quando a gente trabalhava com as imagens. E aí, para trabalhar nessa territorialização, né? Quem é seu João e onde ele está, quem é Dona Maria, suas relações com seus filhos, o acesso às políticas públicas e o porquê, as lacunas, né? Os vazios, onde e quando e como estão. Que trata aqui também de processos planejados. O termo padronizados, ele cutuca muito minha cabeça, sabe? Assim, principalmente porque eu retornando, né? Eu que cresci até os meus 24 anos, fui agente comunitária de saúde na terra indígena e trabalhei muito com comunidade. Olha quem está aqui, meu Deus. É que eu vou ir lembrando, né? Dos encontros que a gente tem. Então, quando eu lembro também dessa diversidade que tínhamos, e aí eu venho muito desse trabalho mesmo com assentamentos rurais, MST, porque grande parte da minha família, por ser retirada compulsoriamente da margem do São Francisco para a construção da hidrelétrica, passa a atuar no movimento para ter força, né? Então, a gente tinha ali várias comunidades de origem quilombola e indígena lutando no MST por terra. E aí depois passam a ser assentadas, aquelas que não foram assentadas compulsoriamente no projeto de remoção compulsória. Então, quando a gente via, mesmo que a gente lute para ter sintonias e elementos, por exemplo, a caracterização da faixa etária, a gente vai padronizando, porque se a gente vai usar um questionário que tem como referência o IBGE, né? A gente vai ter um formato, mas aí tem algumas questões para caracterização que elas são importantíssimas, que passem por referências e padronizações, mas o encontro dessas crianças ou a diversidade socioterritorial vai passar por outros processos de diversificação e micropadronizações, por exemplo, populações ribeirinhas, né? Populações litorâneas, comunidades das grandes periferias, e aí eu migro aqui bastante porque lembra muito também essas realidades dos municípios de pequeno porte no Nordeste. Bom, interação entre as áreas e ao mesmo tempo que a gente tem as coletas, né, que tem esse compromisso importantíssimo do registro qualificado, cotidiano, essa circulação que vai e interage, por isso que não há, aquele ali é o dono do dado. Cleomar, se eu não for amiga do Cleomar, ele não vai disponibilizar o dado, né? Ela permanece lá e aí tem todo o poder, porque é que consegue extrair, organizar, sistematizar, agrupar, classificar. A gente está falando aqui de uma relação comprometida, onde o Cleomar não poderá nunca estar, e aí Cleomar como a personificação de uma área específica que é o setor, né? Estou fazendo uma pequena suave brincadeira aqui, mas por favor, com todo cuidado, né? Mas é importantíssimo que esta atuação dessa equipe de vigilância, por isso que eu costumo falar muito da equipe, ela vai estar articulada, integrada, interagindo muito com esse movimento circular da ida e volta da busca pela coleta, a qualificação da coleta, a leitura da coleta, a sistemática e a devolutiva. E para a sociedade, o controle social que passa pela disseminação do que foi coletado, organizado e antecipado uma etapa de leitura, porque a leitura ela não se encerra numa única visão e perspectiva de análise, né? E aí, deixa eu só voltar uma coisa aqui. Para unidades de trabalho e para a gestão. Então, também, essa é uma coleta, e aqui eu gosto muito da imagem, né? O que é que a mulher está levando? Onde ela buscou? Qual o objetivo dela? Se ela vai lá buscar água para cuidar do seu alimento, para depois devolver o alimento para os trabalhadoras que estão no roçado. Então, muitas vezes, essa relação de circular, do que a gente coleta e produz, precisa ter um significado muito importante social, no caso da política de assistência social, para o controle social, né, a publicização, a construção de boletins, de diagnósticos, de materiais que possam utilizar de várias ferramentas também como pontes aí. Desculpa, voltei.
Então, passando por aqui, hoje temos aqui também a grande honra da professora, que eu vou chamar de professora Ieda Castro, para tratar especialmente de uma ferramenta muito valiosa, né? Então, aqui é mais um panorama geral que a gente pode lembrar da memória do uso de diversas bases de dados para essa leitura da realidade. Embora aqui envolve, sim, o aperfeiçoamento para lidar com a extração, a sistemática, mas também eu quero acrescentar, principalmente que eu acredito que ainda vai trabalhar bastante essa etapa, o uso das tecnologias sociais apropriadas para a resolução de problemas no processo de transformação social. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ontem e várias outras ocasiões foram apresentadas, eu vou apresentar também vários dados aqui que vão dizer uma dimensão, de um caminho de leitura. Mas qual também o uso das diversos encontros aí, dessa entrega, dessa apresentação, né? Muitas vezes é produzido um diagnóstico importantíssimo, mas aí como ele chega ao conhecimento, onde ele fica hospedado, né? Que tipo de material ele se transforma? Um evento de divulgação, né? Acabou? Tem 5 minutos? Vou terminar. Bom, aqui eu estou falando de uso também agregado de caminhos não convencionais e não mercadológicos para essas múltiplas leituras, que é esse encontro contínuo aqui possível, né? O encontro com os eventos empíricos, quanto-qualitativos, estatísticas a partir de bases múltiplas, dados oficiais, de bases de estatísticas públicas, e muitas vezes eu lembro muito na universidade, a gente ficava muito nessa debate. Esse dado é oficial? De onde ele surgiu, né? Então, é só para lembrar também que muitas vezes a gente tem que se aproximar de outras múltiplas produções, né? Tem organizações de defesa dos direitos humanos que muitas vezes têm muitas variáveis ou aproximações de entendimentos que ocorrem no levantamento por ali. Então, essa articulação, esse envolvimento é importante também, é mais um destaque. Além dos dados múltiplos incríveis que a gente tem oficiais e de estatísticas públicas. Que aí vai para além dessa ideia, não, eu quero a lista, né? Quantos são, onde estão, mas quem são, e diversas caracterizações a gente pode também trabalhar aqui, porque a gente está falando de um campo estratégico da criação de novas práticas de registros e análise da realidade voltada àquilo que é o aprimoramento da gestão, do cotidiano, dos processos de trabalho, e isso só acontece mesmo no encontro com a realidade. Tem alguns dados também que resultam de pesquisas que tratam aí da existência da vigilância. Os municípios que contam com a vigilância têm uma mobilidade, uma qualificação, uma expansão bem melhor do que aqueles que não. Aqui, por exemplo, em linhas bem gerais, número médio de atendimentos por CRAS, por exemplo, se a gente consegue saber o que está acontecendo, que pode ser até mesmo da precariedade da estrutura, pode ser a precariedade das condições de trabalho, pode ser a restrição da composição de trabalhadores. Então, é a vigilância que vai também mobilizar o entendimento dessas limitações e precariedades. E ao superar precariedades, né, a perspectiva é que a gente possa avançar aí também na qualificação da oferta. Outro painel que a gente pode conferir aqui é que IDECRAS, por exemplo, vamos pegar um recorte, né, bem um destaque. Sem vigilância, pequeno porte 1, com vigilância, e o percentual de diferença positiva para um IDECRAS maior para as equipes. E aí, se a gente só isso aqui dá para fazer um trabalho de mestrado, doutorado, um caminho bem interessante por aqui. Afinal, o que é que acontece? E aí, com a aproximação e a contextualização do dado no território, também passaria uma análise aí bem grande, além desses dados quantitativos que são importantíssimos aqui. E aí, já pertinho de fechar, a vigilância na perspectiva da gestão estratégica e participativa, que é tanto o não isolamento como um setor, de fato, né, não a patrimonialização também do que é o dado, para dizer, quem manda aqui sou eu sei fazer isso, eu sei lidar com isso. A gente está falando aqui de compromisso, decisões compartilhadas, gestão compartilhada e, sim, habilidades e compromissos na segurança dos dados também, que não significa que representativa, significa essa combinação mesmo entre participativa e direta, que é uma contribuição da professora Joaquina Barata também sobre esse debate da participação social. E, por fim, também um quadro aqui do Censo 2023, da região Nordeste. Estamos preparando, deu tempo de fazer uma preparação de comparativa também para que pudéssemos ver 2022, 2019,
Maria, deu um nó agora bem grande, 2019. 2022, 2023, a condição de existência como estrutura formal, existência de maneira informal e não constituição. E aqui o RN, por exemplo, a gente tinha aqui, se não me engano, era 22% com estrutura formal no estado e passa a 54%. E todo o Nordeste também há uma ampliação desse dado de condição formal, né? O Ceará, aí, a IEDA, o Ceará, né? Da origem de IEDA, um destaque de 75%, aí Pernambuco, enfim, Maranhão. No que se refere à condição também, por exemplo, sim, na estrutura, as metrópoles, né, com esse destaque, os de pequeno porte, já com destaque também da luta que tem que ter esse investimento. Aqui, acho que é o mesmo, só que com o conjunto do Nordeste. Rapidamente também, porque acho que eu tenho uns 2 ou 1 minuto, no sentido da formalização mesmo, da regulação, né? É um instrumento para instituir a área da vigilância na estrutura. Então, é importantíssimo que faz parte da gestão, que compõe a estrutura do órgão gestor, que vai variando aí a tarefa metodológica da criação. Aqui há algumas referências, né, para que vocês possam consultar. E orientações dos municípios, né, na ocasião da gestão da secretária da professora Ieda Castro, dispõe aqui da organização do sistema. Então, a própria formalização que passa pela definição da lei, não vai ficar a vigilância de fora disso. E aqui também mais um processo que esse documento Aqui é de Pernambuco, né, que é uma grande referência também de organização. Eu estava procurando aqui, não deu tempo de encontrar os boletins, que tem também uma produção muito bonita, que vocês encontram lá no item. Eu lembro também que o Silvio, não sei se ele está aqui, quando a gente chegou na equipe, a gente começou a fazer trabalho de várias produções, e eu dizia, Silvio, a gente tem que ter um link aqui específico no site da SETA só para publicações, porque a gente não tinha até então. Aí veio relatórios, aí lá vocês encontram várias produções, né, que a coordenação de vigilância e toda a coordenação de gestão de SUAS apresenta. Então, aqui nesse documento também, das orientações aos municípios... Eita, estou voltando. Ui, meu Deus. Nós vamos encontrar vários passo a passo, minutas, caminhos, metodologias e referências, modelos, formatos, né, reflexões, desde a criação, a tramitação, a sanção e ao veto. E aí eu não posso deixar de trazer imagens que tratam dessa questão da democracia, do processo democrático, do acesso, do debate, do controle social na participação desse processo. Bom, nessa perspectiva, né, aqui faz referência justamente na ocasião que a CIT pactuou pela a intitulação e a criação desse documento, que eu informei anteriormente, de cor rosa, a estrutura das secretarias municipais de assistência social deve contemplar as áreas essenciais do SUAS. Então, para que tenha esse cesto bonito, cheio de flores, né, as proteções, a defesa, e aqui consta e também precisa, importantíssimo constar, a vigilância socioassistencial, né? Eu digo que vou terminar, eu lembro que tem mais uma coisa. Tem bastante dado aqui que a equipe do Estado organizou. Pode até colocar os slides, se quiser, à disposição no site das SETAs, no item publicação, para vocês verem que aqui tem um montão de dados do Estado do Rio Grande do Norte. Por exemplo, a constituída, né? Então, a gente tem 2019 a 2022... A não constituída, ela sai de 26% para 22%. A informal sai de 78% para 63%, porque a condição da constituição formal da vigilância vai subir de 63% a 82%. Que maravilha, não é isso, Rio Grande do Norte? Olha só. Isso é muito importante, isso é um dado que merece bastante cuidado, análise e olhares, né? E a gente estava conversando ontem, por exemplo... Mas tem também outro cuidado que a gente tem que estar com bastante olhar, que no 2023 a gente tem a não constituída, mas a condição, por exemplo, informal com equipe 19 e informal sem equipe 43, quando a gente tem essa condição mesmo de cuidado, de não, mesmo na condição de informalidade, quem consta, quem não consta, e na condição de formalidade, que é o caso formal com equipe 51, e 41 formal sem equipe, que é um cuidado aí para a gestão, para os gestores, para toda a articulação realizar. Eu digo por fim, né? Por fim mesmo, não é isso? Acabou meu tempo?
Obrigada. Com equipe, sem equipe, mas aí a gente vai conferir. Quando a gente tem o dado de com equipe de 70 municípios, 83, que envolve ali o informal, e o número de trabalhadores total 92 para 70 municípios, ou seja, não chega a 2 trabalhadores vinculados às equipes de vigilância por município, porque são 70 municípios e 92, passa aí 22 de cada. Pronto, eu vou fechar aqui e agradecer bastante, porque tem muita coisa, tem por região, tá certo? E aí, parabéns à equipe da Vigilância do Estado do Rio Grande do Norte, que fez esse material muito maravilhoso, né? Que dá para fazer aqui várias análises noutra ocasião. Bom, e aí os mapas, né? Eu agradeço muito, estou à disposição. A gente também tem construído, né, no Departamento de Gestão do SUAS, com a diretora Clara, no âmbito da SNS, junto aí ao todo o processo de organização e de gestão que tem realizado o secretário André Quintão, no sentido mesmo de criar salas de escuta, né? Todo mês a gente tem um espaço, sala de escuta e preparação do apoio técnico para os estados, e que os estados são essa grande referência e de apoio, de diálogo com os municípios. Então, parabenizar a senhora secretária Iris, né? Nossa querida professora, e Cleomar, por esse processo de organização e esse diálogo constante e interativo com os gestores, no caso, as coordenações, aí o Ícaro. Então, muito obrigada, gente. Evento muito lindo. O Rio Grande do Norte sempre deixa a gente muito feliz de estar aqui, porque a beleza é muito grande e profunda. Um grande abraço a todos e todas, companheiros e companheiras aí, estamos aqui. Então, pessoal, a gente que agradece, Elisângela, por essa contribuição tão importante nesse panorama que você trouxe, né, sobre a vigilância socioassistencial, o que ela significa, né, os fundamentos da vigilância socioassistencial, né, a importância que a vigilância tem, né, para a política de assistência social, né, e você traz elementos importantíssimos para a gente não reconhecer a vigilância como um processo de burocratização da política, né? Ela é muito mais um processo de conhecer a política, de analisar a política, criar aspectos de monitoramento dessa política, né? E também pensar perspectivas de mais programas, de benefícios, né? De aprimoramento dessa política, né? Então agora a gente agradece novamente, né? E a gente passa para a professora Ieda, que vai trazer também importantes elementos aí dessa integração sobre o cadastro único e a vigilância socioassistencial. Oi, pessoal, boa tarde. É muito estranho falar aqui desse negócio, mas está muito alto o som aí. Eu estou achando estranho falando para mim mesma, mas vamos lá. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Quero dizer da minha satisfação de encontrar aqui a Elisângela. Eu posso tirar? Mas está perfeito para a gente, viu? Tá. Eu acho melhor, porque está chiando o meu aqui faz tempo. Então, é uma satisfação enorme encontrar aqui a Elisângela. E como a Elisângela falou, não basta ter a vigilância socioassistencial. É preciso fazer a vigilância socioassistencial. Se vocês observarem, a saúde tem a vigilância epidemiológica, tem a vigilância sanitária. Não basta ter, tem que fazer, tem que funcionar, tem que ter equipe, tem que ter processos, tem que ter fluxo. Então, a gente recebeu aqui um desafio de pensar nas possibilidades e desafios de integração do cadastro na vigilância socioassistencial. Se a gente estivesse em outro espaço, eu ia começar por vocês, para vocês dizerem qual é a dificuldade que vocês encontram, o que é que vocês já conseguiram avançar, para a gente ir construindo alguns consensos. Mas aí, como aqui é muito falando de um lado, daqui para aí, eu queria chamar a atenção primeiro para o potencial do cadastro. Então, mesmo que o município diga, eu não tenho vigilância, o município tem o cadastro único. Ele não faz a vigilância, mas ele tem os dados para fazer a vigilância. Então, essa é uma coisa que para mim já é um potencial e uma importância relevante para que o município não parta do zero. Então, se o município tem o cadastro único, o município já pode começar a fazer a vigilância socioassistencial.
ela pode, desde o território do CRAS até a gestão. Então, o grande desafio é a vontade política de fazer. Tá? Esse talvez seja o maior desafio. É o gestor tomar consciência de que fazer política pública sem bússola, sem horizonte, sem saber para quem, sem saber para onde, é muito mais difícil do que ele usar o cadastro como uma bússola. Normalmente, ele pergunta: onde é que tem uma casa que não tem piso? Aí, espera aí, prefeito. Vai lá no cadastro e consegue identificar. Então, o município que tem cadastro único já pode começar a fazer a vigilância socioassistencial. O cadastro, já foi dito na Lei Orgânica de Assistência, que o cadastro é a ferramenta do SUAS. O cadastro é uma ferramenta da assistência social. Por isso que o recurso do IGD vem para a assistência social. Vem de fundo a fundo. Para quê? Para que o município possa fazer a gestão do cadastro único. Então, o cadastro único, ele é hoje, não é só um registro administrativo, gente. Ele é um registro público. Eu não sei se vocês já perceberam qual é a diferença. O registro público você é obrigado a fazer. O registro administrativo você pode até nem fazer. Mas o cadastro é um direito do cidadão e da cidadã, está lá. Todo cidadão e cidadã tem o direito de ter suas necessidades reconhecidas pelo Estado. E o cadastro é o reconhecimento público de que aquelas famílias, naqueles lugares, vivem aquelas situações. Eu posso até nem fazer nada por eles, mas eu sei que eles existem, eles estão lá. Então, o instrumento hoje que a assistência tem para identificar a caracterização socioeconômica das famílias que precisam da assistência social é o cadastro único. Então, lá a gente encontra, só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, quase 70% da população está identificada no cadastro único. Então, a gente já tem um volume bem alto que traz uma fotografia de que o Estado é um Estado que tem muita gente com a renda baixa. Ou está uma renda muito baixa, que é a pobreza de 218, 200 e poucos per capita, meio salário mínimo, pouquíssimos acima de meio salário mínimo per capita. Então precisa muito do Estado e da assistência social. Então quem é o público que está lá hoje? Às vezes a pessoa diz, mas aqui tem gente demais no cadastro, tem mais do que no censo. Mas isso vai acontecer sim, porque o cadastro ele é rotativo. Então toda hora as pessoas estão incorporando ou retirando gente ou desmembrando. Então, as famílias que vivem com a renda mensal de até meio salário mínimo, elas com certeza devem estar no cadastro. E tem outras que são acima de meio salário, que querem participar de programas sociais federais, estaduais ou municipais. Então, para isso, às vezes, a lei que cria o programa obriga a estar no cadastro. E, às vezes, o perfil do programa é uma renda acima de meio salário. Então, não tem problema essa pessoa estar no cadastro. Mas a prioridade do cadastro são as famílias de baixa renda, que é meio salário mínimo per capita. Então, aqui só são alguns aspectos do cadastro para que todo mundo entenda. Quando a gente diz que o cadastro é autodeclaratório, todas as informações que tem lá, eles têm que ter fé pública. Por quê? Porque é um registro público. Então, se eu disser que eu moro na rua A e eu não consigo comprovar que moro na rua A, essa informação ela pode ser questionada. Eu tenho uma novidade. No cadastro,
nós estamos povoando o CPF. Quando alguém disser, o responsável familiar, o nome de uma pessoa que tem CPF, esse nome já vai aparecer lá e não tem como mudar. Já vai estar o nome do pai, o nome da mãe, tudo vai aparecer lá. Então, assim, quando eu autodeclaro, se o dado oficial, como é a Receita Federal, diz que não é, a gente tem que perguntar o que é que está acontecendo. Sua mãe aqui diz que é uma pessoa e você está me dizendo que é outra. Aí ela diz que está errado, pois o senhor vai ter que ir na Receita, mudar lá porque está errado. Então a gente vai fazer a interoperabilidade do cadastro com informações oficiais. São informações que são públicas. A outra coisa que é importante é que o cadastro, quanto mais a coleta de dados é feita presencialmente, mais chance de fidedignidade daquela coleta a gente vai ter. Então a gente está recomendando que se procure fazer entrevista em domicílio. O termo que nós utilizamos inicialmente estava inadequado. Não é visita domiciliar. Visita domiciliar está escrito na Política Nacional de Assistência como sendo uma estratégia, uma ferramenta, um instrumento técnico dos trabalhadores da equipe de referência do SUAS. Então a gente mudou o termo, a gente não exige visita domiciliar, mas é o atendimento do entrevistador no domicílio. Não é para o entrevistador deixar de ir para a casa da pessoa e mandar um assistente social. Quem tem que ir é o entrevistador fazer a entrevista. Tudo bem? A outra coisa que é importante é que a gestão desse documento, desse registro, ele é descentralizado. Então, o município coleta a informação, o Estado supervisiona e capacita para que tenha uma boa coleta e o governo federal, ele coordena todo o processo do cadastramento. Mas a base, ela fica nos 3 entes. Então, tanto o município, quanto o Estado, quanto o governo federal tem acesso à base. A base de dados que está lá. Então, o município, ele não precisa pedir a base ao governo federal, porque a base já é dele. O Estado também tem acesso a essa base. E a gente tem, né, mais de que quase 100% dos municípios, eles estão operando diretamente o cadastro único. A outra coisa que é importante é que o cadastro, ele traz informação das famílias e das pessoas. Então, é muito importante porque você vai ter um dado coletivo de um território e vai ter o dado por cada membro de família, de pessoas daquela família. Então, lá dentro, a gente vai ter a composição familiar, vai ter os endereços, as características dos endereços. A gente vai ter acesso a serviços públicos, se a pessoa acessa a saúde, se acessa a água, se acessa a energia. São 40 questões sobre moradia e situação familiar. É muito dado. É como se a gente tivesse uma super máquina e com a baixa capacidade de operar essa máquina. Então a gente precisa ter muita capacitação para que as equipes possam saber operar essa base. Isso é muito importante. Lá dentro a gente tem os grupos étnicos, é muito importante, o indígena, o quilombola, o cigano, tem questões rurais, do extrativista, do agricultor familiar, de situações conjunturais, de emergência. Então, sistema carcerário, famílias com família de presos. Então, aqui, a gente tem tudo no cadastro. Então, eu não vou me debruçar sobre isso, porque é aquilo, não basta a gente coletar esses dados, ter uma base enorme de dados, e
a gente não saber o que fazer com eles. Por isso que a Elisângela chamou a atenção. É preciso analisar, interpretar esses dados, saber qual é a utilidade desses dados. A pessoa não sabe qual é a utilidade do cadastro, ela pensa que é só para receber o Bolsa. Quando ela tiver clareza que o cadastro é uma forma da gente fomentar políticas públicas, induzir políticas públicas, assegurar mais direitos, ele vai começar a entender a importância do cadastro. A outra coisa é que todo dado a gente tem que atribuir valor a ele, tem que ressignificar o dado e produzir o conhecimento e agir. Transformar o dado em informação, é isso que a Elisângela falou. Então, quando a gente olha para o cadastro único, para as informações que a gente consegue tirar de lá, a gente vai vendo qual é o perfil etário das famílias no Rio Grande do Norte. E a gente vai ver o grupo de 7 a 17 anos e 18 a 59 anos é o maior grupo dentro da composição familiar das famílias do Rio Grande do Norte. Quando eu for organizar uma ação, com certeza um governo que olha para os dados, ele vai ter uma política para a juventude. Porque ele está vendo ali uma população economicamente ativa que vai precisar de programas de capacitação profissional, de qualificação. Então, o dado, ele me diz o que eu posso fazer para atender às necessidades daquela população. O dado, ele pode me dizer quantas pessoas estão em situação de pobreza. E pode me dizer também quem é que concentra a maior pobreza. Aí a gente vai ver que são as famílias negras. São as famílias que sofrem mais a situação de pobreza. O olhar do cadastro vai nos dizer essa diversidade. E isso muda, gente. Essa fotografia a gente tira no mês de abril, no mês de maio, ela já é outra fotografia. Então a gente tem que ir atualizando esses dados o tempo todo. Aqui eu queria chamar a atenção que você tendo o dado e a informação, você pode fazer monitoramento. Se você olha a evolução dos dados, você vai vendo que o total de famílias do GPTE, em abril de 2024, ela caiu um pouquinho. Ela foi subindo, aí em abril ela foi 4.832 e não 4.834. Quando você olha o Rio Grande do Norte, de 241 caiu para 238. E a gente viu que não está encolhendo o GPTE, pelo contrário, tem muita gente fora do cadastro. Essa curva não era para cair ainda. Ela é uma curva que tinha que continuar subindo. O que quer dizer que tem que intensificar a busca ativa desses segmentos. Cadê? Então, Ieda, onde é que estão esses dados? Os dados estão no cadastro, mas a gente já consegue tirar algumas informações por meio de algumas ferramentas que a gente já tem disponível. A gente já tem o monitor MDS, o MDS em números. O mais novinho é o Observatório do Cadastro. É muito importante que esses relatórios, eles tenham algum nível de formalização quando você for divulgar o dado. Tem que dizer a fonte, né, para poder ele dar validade. Esse aí é o observatório. E é do que é o Observatório do Cadastro Único. É a ferramenta hoje que te permite obter qualquer informação do Cadastro Único. Eu quero saber quantas famílias na pobreza estão no território do CRAS 1, lá no município X. Eu pesquiso estado, município e vou até CRAS. Eu vou ter essa informação por CRAS. Eu não preciso abrir a base do Cadastro Único para ir atrás dessa informação. Ela já está pronta para você. Eu quero saber quantas pessoas idosas
idosos tem no cadastro único no meu município. Essa informação você já tem ela pronta. É só você entrar, fazer o PDF, baixar numa base lá que você tem de arquivo e todo mês você pode fazer isso e atualizar esse dado. Então, dá para fazer a vigilância? Dá para fazer a vigilância. Com isso aqui. Por que a vigilância não está completa com o cadastro? Porque o cadastro, ele é uma ferramenta da vigilância que dá completude à vigilância. O cadastro, ele traz quem necessita, onde necessita e o quanto necessita. E você vai ter os outros sistemas de informação do SUAS que vão te dizer quem está no serviço de convivência, quem está entrando no CRAS, quem está no CREAS, que vão ser os relatórios, que são os outros sistemas do SUAS. Então, esses sistemas de informação, eles se complementam. Eu sei tudo do observatório. Não é suficiente, porque você tem que saber quem do cadastro está acessando o CRAS. Quem do cadastro está recebendo o programa do leite. Quem do cadastro recebe o Bolsa Família, o PPC, o Programa de Transferência de Renda do Estado. Isso tudo, gente, é possível fazer fazendo a vigilância socioassistencial. Eu tenho dito que o cadastro para dentro do SUAS, ele é a principal ferramenta para a vigilância socioassistencial. Por quê? Porque ele oferece dados que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico. Quem mora lá no bairro X, no distrito X, se tem mais mulher, se tem mais crianças, se tem mais idoso, quem tem baixa renda, quem não tem, quem está fora da escola, quem não está, quem estuda, quem não estuda. Agora a gente está povoando, quando colocar o nome do menino e ele estiver matriculado, já vai aparecer os dados. Isso tudo para ajudar no processo de coleta do dado, tá? A partir do diagnóstico, o município vai fazer o planejamento. Isso tudo é a vigilância quem faz. Ela vai fazer todo o planejamento, vai implementar, vai cadastrar toda a rede que ela tem, fazer o cadastro das entidades públicas e privadas, vai fazer o monitoramento com o RMA, com o prontuário, e vai ver o tamanho da cobertura e vai retroalimentar o cadastro. Então, isso aqui é você fazer a vigilância e divulgar o dado, e divulgar a informação. Só que o cadastro, ele também tem um potencial muito grande de intersetorialização. Ontem vocês conversaram muito sobre isso em relação às condicionalidades do Bolsa Família. O cadastro, ele tem dado de saúde, de educação, do trabalho, de infraestrutura, são exemplos. Isso tudo aqui eu posso apresentar no meu município para todos os secretários. Para cada secretário saber a situação de moradia, de acesso a esgoto, de acesso à água, de matrícula da educação, na educação infantil, quem está com escola no território, quem não está. A gente vai conseguir fomentar e estimular o interesse dos outros setores pelo cadastro único. Isso é muito importante. Então, quando a gente vai fazer intersetorialidade, ela é um movimento. A professora Potiara, ela chama de intersetorializar. Não existe a intersetorialidade. Ela não é uma coisa estática. Intersetorializar é um movimento permanente e é mão dupla. A saúde quer saber o que é que você tem para oferecer para ela. Quando a gente cobra, esses meninos estão fazendo a vacina, eu preciso no cadastro, então agora a gente vai começar a cruzar informações do cadastro também com o sistema da saúde.
E isso vai ajudar no acompanhamento aí das famílias, do cumprimento de escola, de presença e de saúde. A gente vem hoje buscando a proteção integral. A proteção integral é fazer com que esse público identificado no cadastro, ele esteja tendo acesso a todos os programas que existem. Então, no governo federal, a gente já tem 40 programas que usam o cadastro para escolher o público que vai ser beneficiado. Quantos são no Rio Grande do Norte? Quantos programas o Rio Grande do Norte tem que utiliza a base do cadastro? No seu município, tem isenção de IPTU? Quem é que é isento de IPTU? É quem está no cadastro? No seu município, tem redução de tarifa de saneamento, de água e esgoto? Se tem, são famílias que estão no cadastro? No seu município, tem transporte escolar para universitário? São meninos que estão no cadastro único? Você precisa saber para ir monitorando e acompanhando a cobertura de proteção que existe no município. Hoje a reforma agrária também está usando o cadastro único. O BPC já usa, o Bolsa Verde, que é de preservação ambiental, também usa o cadastro único. E aí, o cadastro, ele impacta na vida das pessoas. Como que ele impacta? Ele impacta quando, através do cadastro, ele acessa um programa. A tarifa social reduzida, por exemplo, nós estamos procurando gente. Nós vamos melhorar o cadastro. Hoje tem um problema, as pessoas pobres que moram em casa alugada, elas não conseguem ter a tarifa social reduzida. A gente agora está colocando no cadastro, provavelmente junho ou julho, vai aparecer o código do medidor lá para ela colocar. Porque estando esse código, ela passa a ter a tarifa independente do proprietário. Tudo bem? O cadastro, ele dimensiona essas demandas para saber o tamanho do problema, qualifica, melhora a oferta, viabiliza a busca ativa e apoia também no controle social na medida em que eu sei quem são os principais signatários e beneficiários das políticas sociais. Então, o cadastro, ele é a ferramenta que vai fortalecer a vigilância socioassistencial. Aí você diz, mas Ieda, eu não tenho a senha de acesso à base do cadastro. Eu digo para vocês que hoje você não precisa dessa senha. Você precisa acessar o observatório. Saber ler o observatório. Saber analisar os dados. Saber pesquisar no observatório. Eu quero mulheres com filhos e a mãe é provedora. Eu consigo isso no observatório. Entenderam? Então, gente, eu vou estar aqui um pouco para debate, para dúvidas. Eu acho que o principal desafio é a vontade política, é a consciência, a tomada de consciência de que a política de assistência precisa ser profissionalizada, ela precisa ser efetiva. E a gente não consegue avaliar a efetividade da assistência sem a vigilância socioassistencial e sem o uso da base do cadastro único. Tá? Qualquer coisa eu estou por aqui para tirar alguma dúvida.